Eu era responsável por filmar as festas da família e acho que desde ali eu sempre comecei a curtir, trabalhar com audiovisual, evento, ter um olhar diferente do que ia filmar e sempre gostava da área de propaganda e tinha um potencial gigante para as empresas daqui do ABC usarem as agências do ABC como fornecedores do ABC. Nunca deixe de sonhar, viver o seu sonho, lutar por ele, se dedicar por ele. E sempre tente agregar pessoas que possam te ajudar a realizar esse sonho. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um episódio do ArxiCast, que é o podcast da Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica. E só te lembrando, mais uma vez, a Arxi é uma plataforma de ensino, de educação do ecossistema da arquitetura cenográfica. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like e compartilhe esse conteúdo se você quiser. E também deixa um comentário, deixe suas dúvidas, enfim, participe aqui porque a gente quer que esse conteúdo chegue ao máximo, ao maior número de pessoas possível. E hoje nós temos um convidado mega especial, e esse realmente é muito especial, porque ele é dono de tudo isso daqui. Ele é dono do estúdio, gente, do estúdio que a gente tá, né? Bom, ele é nosso anfitrião. Exato. O nosso mestre. É isso. O nosso professor. Um amigo querido. O nosso maestro. Dani, nosso maestro. Bom, Imagina, olha, senhor Luciano. Agora fiquei até lisonjeado com tanta coisa. Não, assim. mas é verdade mesmo, né? Ele está aqui analisando se os alunos aqui, né, está seguindo, né? Estão à altura, né? Que apresentação, hein? Agora uma responsabilidade, hein? Luciano Bonetti. Né? Seja bem-vindo à sua própria casa. Obrigado, meus amigos. Nossa, começa assim as coisas. É muita empolgação. Obrigado, meus amigos, pelo convite. Que honra legal de estar aqui, vendo tanta gente que já passou por aqui, bacana. Para mim é uma honra estar aqui, contar um pouquinho do que a gente faz. Conta um pouquinho, Lu. Eu acho que a sua história, ela tem muitos pontos de encontro com a nossa história, com a nossa história de vida, de empresa e de futuro, do que a gente almeja para tudo que a gente tem planejado. A gente se deu conta, poxa, o Lu, a casa que a gente habita para fazer esse podcast, o Luciano é uma escola para a gente, é um mestre no encontro de pessoas e na relação. Conta um pouco da sua vida, da sua trajetória para todo mundo e depois a gente vai explicando esse mestre, Lu. Vamos lá. Bom, eu comecei muito cedo, né? Assim, eu gosto sempre de contar isso, que assim, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu ganhei do meu pai aquela câmera Panasonic, lembra que você enfiava uma fita VHS e fazia filmagem, eu era responsável por filmar as festas da família, e acho que desde ali eu sempre comecei a curtir, trabalhar com audiovisual, evento, ter um olhar diferente do que ia filmar, e sempre gostava da área de propaganda. E aí decidi fazer publicidade e propaganda. Tô resumindo, tá, gente? Bem rapidamente, né? E quando eu fui entregar meu TCC, quando você chega no último ano da faculdade, todo mundo quer fazer o TCC com empresas grandes, né? Sei lá, Coca-Cola, Vigor. E eu decidi fazer eu pedi para o meu professor que eu queria fazer com um cliente real. E aqui no ABC, na época, tinha uma rede de lojas de CD. Olha só, né? O pessoal nem sabe o que é CD, né? Não. E eu apresentei o TCC dessa loja de CD. E o dono dessa loja estava lá. Eu tinha 20 para 21 anos. Na apresentação do Na TCC? apresentação. Eu tinha 20 para 21 anos, acabou a apresentação, ele falou, monta uma agência que você é o primeiro cliente. No TCC? E aí, eu com 20 para 21 anos, abri minha primeira agência, com esse cliente para botar a campanha na rua do que a gente tinha apresentado lá. Incrível! E, obviamente, eu sempre gosto de falar isso assim, eu gostava e entendia e era ávido por fazer publicidade, mas não entendia nada de administração. Óbvio que essa agência, uns 2 anos depois, faliu, óbvio, né? Porque eu não entendia nada de administração e a gente gostava de fazer campanhas. E aí fui trabalhar
em agências do mercado, trabalhei em empresas de internet na época do boom da internet, né, do .com, do 99 para 2000, vivi toda essa época do boom da internet trabalhando em empresas de internet, trabalhei em agências, depois tive outras agências, né, tô encurtando um pouco a história, até que eu tive a minha última agência, e por conta que eu sempre digo assim, de um cliente que não teve o que a gente chama de boas maneiras empresariais, eu decidi fechar minha agência e abrir o ABC da Comunicação para defender as pequenas e médias agências. Porque eu tinha passado por uma experiência não bacana com um cliente, onde a gente via um certo desrespeito para as agências pequenas e médias. E aí, então, eu decidi fechar a agência naquele momento. Aí a Dani, que sempre foi minha esposa, na época eu já dava aula, né? Eu comecei a dar aula com 24 anos, muito Depois cedo. eu quero que você fale um pouco dessa aula. E aí a Dani falou, poxa, mas você sempre foi empreendedor, você sempre teve seu negócio, você vai ficar só dando aula? Falei, vou pensar. E aí eu dormi com aquilo na cabeça de que eu precisava criar algo para dar visibilidade para as agências pequenas e médias e decidi fazer a revista. E eu cheguei e falei, vai chamar ABC da Comunicação. Cheguei com o nome já. Aí, de ter essa ideia, a primeira revista estar pronta, foram 21 dias. Em 21 dias a gente colocou a primeira revista no ar, foi março de 2012. E aí a gente abriu a revista, abriu o site de notícias, e aí, tanto por eu já estar dando aula na Metodista, eu trazia agências para palestrar para os alunos conhecerem, eu já conhecia muitas agências daqui, e todo mundo achava que no ABC tinham poucas agências, e eu tinha muitas agências catalogadas. E eu percebi que o pessoal não se conhecia. E aí eu comecei a fazer eventos para o pessoal se conhecer, para saber que existiam mais agências no mercado, que não existiam 20, existiam 100, 200, 300 agências. E o pessoal começou a se conhecer, e eu comecei a tentar trazer um senso de amizade, de comunidade já naquela época. Hoje se fala muito de comunidade, mas naquela época nem se falava sobre isso. Para mostrar que juntos a gente podia ser mais forte e que a gente estava ali para dar visibilidade para as agências, né, pequenas e médias aqui da região. E aí a gente foi fazendo diversos eventos, os eventos foram crescendo, o Trends Day, até que vocês participaram de alguns ali na Cisbec, fizemos outros eventos, o encontro de donos de agência, a gente foi começando a criar esse senso e eu tentando sempre apresentar um para o outro e falar, olha, vocês conhecem, e tirando aquela coisa, vamos dizer, pejorativo, ruim da concorrência. E como eu já tinha trabalhado em outras agências, em outros mercados, e também era jurado de alguns prêmios, eu perguntava para as agências, por que vocês não participam de prêmio, né? Porque é caro, porque não é pra gente, a gente é uma agência daqui, nunca vamos conseguir competir com uma agência de fora. E na época nós criamos o prêmio onde somente agências do ABC podiam participar. E aí eu brinco que foi jogar querosene no fogo, né? E um crescimento exponencial. Que ano foi isso? A primeira edição? A primeira edição foi 2013. Um ano depois. Depois, basicamente ali um ano depois, a gente criou essa premiação, tanto que a gente está agora na 13ª edição, foi a 13ª, né? E para nós foi uma coisa assim, que a gente começou, até o pessoal perguntou, acho que na primeira edição tinham 80, 90 convidados, 12, 13 agências participando, e agora virou um negócio impressionante, né? E assim, e a gente foi construindo isso ao longo do tempo com eles, né? A gente sempre teve esse senso de comunidade, porque a gente tanto com a revista, quanto com o site, tanto com os eventos, a gente queria dar visibilidade, reconhecimento, respeito e espaço para as agências se mostrarem e se conhecerem. A gente já nasceu com um propósito. Hoje se fala muito de propósito, né? A gente nasceu com esse propósito, de uma dor que eu tive por uma empresa não ter sido ética com a gente, né, numa concorrência. E aí, isso a gente nem falava em propósito. Eu falei assim, eu preciso fazer algo para as agências aparecerem, para dar visibilidade, para trazer respeito. E a gente começou a fazer isso e as agências sentiram que isso era real. Porque era verdadeiro, era genuíno. Porque eu já tinha tido agências, tinha abdicado de ter minha agência para mostrar as agências para o mercado, para aglutinar as agências em prol de uma coisa bem legal. Então, a gente já nasceu com esse pilar, né, dessa visibilidade, do reconhecimento. E, óbvio, porque eu comecei a dar aula muito cedo,
na Metodista, acho que foi um dos professores mais novos lá, com 24 anos, e também logo com 30 já era coordenador de curso, foi muito rápido, né? E aí eu sempre tinha essa veia educacional, e muitos alunos que eu formei começaram também a abrir suas agências. Hoje, muitos ex-alunos meus são meus clientes, ou em agências, ou em área de marketing de empresas. Eu estava fazendo as contas, eu acho que mais de 20 mil alunos passaram por mim. Todo lugar que eu vou tem até um meme. Mas esse é o respeito que tem, então, né? Não, o pessoal, a Dani né? fala que tem um meme. Todo lugar que eu vou, eu encontro um aluno. Não existe Existe esse meme, porque assim, eu vou em qualquer feira, em qualquer empresa, eu encontro ex-aluno. São 20 mil, né, que passaram A gente, foi até engraçado, a gente foi conhecer as instalações da Shopee, e a gente estava lá andando, aí a Dani até brincou, poxa, acho que pela primeira vez não vai ter nenhum aluno. Entramos numa sala, tinha 5. professor, lá dentro da Shopee. Aí ela falou, não tem jeito, o meme continua fiel. Então, assim, e eu dei aula, óbvio, a Metodista sempre foi a minha casa, fiquei muito tempo lá, mas eu dei aula por 20 e tantos anos no MBA da USP, dei aula no MBA da Berge, no INPG, dei aula em Camburi, em Goiânia, dei aula um semestre na Pan-Americana, então eu dei aula em vários lugares, né? Então muita gente passou por mim, e é legal que eu vejo que eles estão bem, né? Então significa que as aulas ajudaram bastante. É verdade. E lá no Prêmio tem muitos ex-alunos meus que hoje são donos de agência. Eu trabalho na área de marketing da Toledo, quase todo o time de marketing da Toledo foi meu aluno. Esse ano, especificamente, teve uma agência que participou pela primeira vez do prêmio, a Fresh, que as duas donas foram minhas alunas, então isso é muito legal. Então, Você tem uns 300 anos, né? Parece? Parece, uns 300 anos, mais ou menos. E quando a gente montou a comunidade, a gente sempre teve esse pilar de ter a educação ao lado, né? Então, ou de trazer cursos ou eventos, a gente sempre quis disseminar isso. E uma coisa que a gente também estimulava era que as pessoas da comunidade também virassem professores. Que a comunidade pudesse ensinar a comunidade. Porque, obviamente, eu tinha as minhas disciplinas que eu tinha expertise para ensinar, que era a promoção de vendas, merchandising, eventos, planejamento e atendimento. Mas eu não sou o cara para falar de digital, de alguma coisa dessas outras áreas, varejo. Então eu trazia os amigos que eram para complementar que falavam e podiam ensinar sobre isso, sabem isso mais do que eu, né? Então, assim, de uma forma muito resumida, assim, minha trajetória é essa. Então, eu tive essa coisa de estar ter a minha agência, vivenciar o que era ter... Na verdade, foram 3 agências que a gente teve. Vivenciar tudo isso, participar e trabalhar em agências e empresas da época da internet, que para mim foi um aprendizado muito grande, aquele boom das empresas.com. Eu trabalhei numa empresa coreana aqui no Brasil, que era uma empresa totalmente pure play de internet, então aprendi muita coisa. E aí depois com o ABC da comunicação de trazer o pessoal para se aglutinar, participar, entender que existia um projeto, hoje a gente fala, né, uma plataforma, um ecossistema, mas era um projeto grandioso para eles, né? A gente estava montando para se doar para eles, e eu acho que a galera entendeu isso. E por isso que a vibe é tão bacana. Provavelmente por isso. Ô Lu, em nenhum momento você pensou em abrir uma associação em defesa, porque como filmador... A gente chegou a pensar isso. Chegou a pensar, né? A gente chegou a pensar isso. A gente chegou até a fazer uma reunião, criar uma ata, pensar em ter uma associação. Até porque eu participava de outras associações, como a Ampro e a APP, que são associações que eu acho muito importantes, muito legais. Mas o que a gente percebia era o seguinte, quando você monta uma associação, você tem ciclos, né? De quem está à frente. Sim. E você precisa ter pessoas voluntárias, né, em alguns momentos para fazer a coisa andar. E muita gente não queria fazer isso, não tinha essa disposição. Então precisava ter alguém para capitanear e se dedicar àquilo inteiramente. Eu falei, então não dá para eu abrir mão do meu negócio para cuidar de uma coisa onde eu não tenha uma renda, não consiga viver disso.
E vocês precisam... Ah, Bona, mas não dá, eu tenho que cuidar do meu negócio. verdade. Então, aí a gente falou, bom, não vai funcionar, porque as pessoas não queriam se dedicar, porque enquanto estávamos eu e a Dani fazendo tudo e tudo pronto, tudo ia, Uhum. né? Então, aí a gente... Que seja esse, então, o meu negócio. O meu negócio, e aí a minha e eu não atividade. queria fazer como alguns lugares que a gente conhece que a pessoa até monta uma associação, mas vira um negócio dela, transvestido de Uhum. associação. E eu sempre fui muito pudico, muito correto, muito honesto, né? Isso. Então eu falei, eu não vou fazer isso. Eu falei, esse é o meu negócio. Tanto que o pessoal pergunta, o que é a BC Com? Eu falo, não é uma associação, ela é uma empresa privada, tem dono, precisa dar lucro, mas ela é baseada em marketing de comunidade. Eu falo isso para todo mundo. Porque tem gente que monta uma falsa associação, às vezes, mas é dela, só ela é presidente, só ela está no poder. Então, não é legal. Então, Não é. E eu Assume, então, né? Vamos assumir que isso E é um às modelo vezes de acontece negócio. assim, eu sempre falo isso, tem uma associação, tem alguém na presidência, aí de repente a associação faz um prêmio, geralmente quem ganha é a agência de quem está na diretoria ou na presidência, aí troca. Então, problema, eu não tenho a agência, não tenho associação, para mim Campo pouco neutro. importa quem ganha. Então, acho que isso também foi uma coisa legal que todo mundo viu, de que assim, era o nosso negócio em prol deles, óbvio, a gente faz tudo para que eles apareçam, mas acho que eles viram essa coisa autêntica, falou, esse é o nosso negócio, ele funciona assim, e a gente vai entregar para vocês aquilo que vocês merecem como respeito, né? Eu nunca esqueço, o primeiro prêmio que nós fizemos, a gente já se preocupou em ter um palco bacana, em ter uma boa gastronomia, e eu lembro que entrou uma dona de uma agência, ela olhou e falou assim, nossa, tudo isso aqui é pra gente? Eu falei, é. Falou, nossa, a gente achou que ia ter um tabladinho, ia ter umas coxinhas, a gente ia subir, receber um negocinho. Nem se reconhece nesse lugar, né, Lu? E eu falei, isso é a forma de eu demonstrar o meu respeito pelo seu trabalho. Isso foi na primeira edição do prêmio. Uau. A gente nem tinha ainda um palco da Bueno, era uma... Mas... E eu acho que a partir dali, quando todas aquelas agências viram o quanto a gente entregou num primeiro prêmio, e essa fala que a gente teve, né, de demonstrar o respeito pelo trabalho deles, era entregar um evento digno para eles daquilo, coisa que eles nunca tinham tido, eu acho que foi por isso que as agências daqui abraçaram tão forte. Porque falou assim, poxa, olha o que eles estão fazendo pra gente. Né? Então, era a forma, eu sempre falei isso, porque não basta você falar, olha, eu te respeito, eu quero te reconhecer, se você não faz isso de verdade. Você não demonstrar, né? Não faz isso na prática de verdade. E aquilo ficou tão marcado para mim, que eu percebi que todo mundo que entrava ali, eu falava assim, cara, eles não estão entendendo que é para eles, que eles merecem isso. É impressionante, né, Lu? E aí eu acho que com o passar do tempo, eles foram... Tanto que assim, eles sempre esperam mais agora, né? A gente vai se ferrando a cada edição. O nível tá subindo, né? Não dá mais pra desver agora, né? E você vê os comentários, né? O pessoal falando, a estrutura, o que é feito. Então, eu acho que a gente sempre buscou entregar o melhor. Então, eu podia ter lá um buffet mais barato? Não, eu quero um buffet melhor, porque eles merecem uma coisa legal. Eu acho que isso faz a diferença, são os pequenos detalhes que as pessoas vão vendo que o que a gente faz de fato é verdadeiro. Então, eu sempre digo o seguinte, assim, a nossa trajetória, minha e da Dani, a gente nunca se preocupou com imediatismo. A gente sabia que era uma construção e que ia levar tempo. Porque a gente tinha que quebrar um monte de paradigmas. Quando a gente abriu o ABC da comunicação e depois virou ABC Com, isso não vai dar certo, você jamais vai conseguir unir as agências, os caras são concorrentes, eles não se conversam entre si, você não vai conseguir. Aí quando a gente trouxe os anunciantes, depois quando eu trouxe os fornecedores, os veículos, você é louco, você não... Então, e a gente falou, ok, a gente na nossa batalha, sabendo que ano a ano estava um tijolinho sendo construído. Lu, vocês fizeram um plano pensando nisso? Um plano de longo, médio e curto prazo? Ou foi indo mais de forma intuitiva? Eu acho que ela foi se moldando, mas a gente sabia que não dava para ter um resultado imediato. Isso a gente sabia. Lu, você tem essa noção hoje de olhar para trás e fazer essa leitura? Talvez lá no momento você não tivesse, mas hoje, você diria que a verdade genuína desse projeto trouxe vocês até aqui? Sim, eu falo isso porque, assim, muita gente não sabe disso. Quando a gente completou 5 anos, eu estava numa crise econômica,
Eu acho que foi o ano que a gente fez o prêmio de uma forma mais tímida. O palco era um palco com que vocês fizeram com uns pallets e tinha as TVs, Lembro do lembra? pallet, lembro. E o troféu era tipo parecia uma caixinha de remédio. Você lembra? Lembro. Lembra desse? Porque a Lembro. gente teve que economizar no troféu, tava, Lembro. enfim. E eu tinha uma preocupação assim, a gente tem que entregar, tem que fazer mesmo com a economia toda ruim, o que possibilitava as pessoas participarem e tudo mais. Quando a gente completou 5 anos, do que a gente vivia? A gente vivia de vender patrocínio de eventos, de vender anúncio na revista, e era isso. E a gente percebia que muitas vezes a revista a gente não conseguia bancar, que era a revista impressa, era muito difícil. Alguns eventos a gente não conseguia fazer e o prêmio andava, mas as outras coisas eram um esforço muito grande. E pouca gente sabe disso, contar para vocês. Eu reuni 8 agências aqui nessa sala. E chamei essas 8 agências e falei o seguinte, se eu parar hoje, tudo bem para vocês? Todo mundo assim, não, você não pode parar. Falei, não, mas o problema é que eu tenho que ser frio e o negócio... Se eu parar hoje, nós vamos fazer falta para vocês? Não, vocês não podem parar. Uau. E olha que interessante o senso de comunidade. Falei, então o que a gente tem que fazer para melhorar? Tinham 8 agências. E eu tenho algumas pessoas, eu gosto de todo mundo da comunidade, mas tem pessoas muito importantes para mim dentro da comunidade. E uma dessas pessoas virou e falou assim, posso te falar uma coisa? Posso falar um palavrão? Pode. Teu logo é uma bosta. Eu falei assim, posso falar uma coisa? Eu sei. Ela falou, é sério? Como que você sabe? Eu falei, a gente abriu em 2012, em 2013 teve o primeiro Congresso Brasileiro de Live Marketing, tinha um painel de uns 20 metros, o meu logo era o único que não dava leitura. Já passou por isso. Já passou por isso? E passamos ontem. Eu acho assim. Não foi ontem, não. Não foi ontem, não. Não. Aí eu acho que quando ele falou isso e eu aceitei Tô e falando falei. da bolinha, tô sendo específico. Eu aceitei e falei isso, acho que todo mundo relaxou. Porque ele falou, teu logo é uma bosta. Eu falei, é mesmo? Porque eu vi isso. Aí olha só, ele era de uma agência de publicidade. Ele falou, eu vou te dar teu logo novo. Aí tinha um moço de uma outra agência, falou, Bona, a gente faz o seu novo portal de notícias. Aí o outro falou, eu faço tal coisa. A comunidade nasceu. É a comunidade, né? E uma dessas pessoas falou assim, vamos transformar em comunidade para que você tenha uma receita recorrente. A gente tem que pagar para você mensalmente em troca de alguns benefícios para você poder se manter. Uma pessoa dessas pessoas. Ai, arrepia, né, Lu? É. Que puta história legal. E Eu não poucas sabia pessoas disso. sabem disso. Eu montei um café agora um montão de gente tá vai sabendo. saber. Montei um café da manhã, chamei essas agências. Essas agências falaram de quanto a gente era importante para eles, o quanto a gente tinha dado visibilidade para eles. Essa visibilidade trouxe cliente, aumento de FII, uma série de coisas. E cada um se doou para a gente. Eu acho que isso é legal. Porque a gente não tinha, na época, a condição de bancar o expertise de todas essas agências. Só 8 agências. Logo 8 te ampararam, né? Aqui não tinha nada. E foi muito legal, porque aí saiu o nosso logo novo, com a nossa nova identidade, saiu o nosso novo portal, saiu a comunidade, saiu uma série de coisas. E foi aí que nós transformamos o negócio para marketing de comunidade. E começamos, em conjunto com a comunidade, a crescer e a desenvolver as coisas. Algumas respostas, né, que eu acho que a gente vai conversar daqui para frente, por que, né, que o prêmio é dessa forma e as agências se comportam desse jeito, né, todas ali unidas, e ele tem um espírito com uma áurea diferente, né? Eu vou fazer um depoimento, eu já fiz para o Lu, vou fazer agora, que quando a gente começou a buscar agências, tudo começou porque eu fui fazer um curso no Madia Marketing School, né, fiz aquele curso de marketing. Deve ter sido mais ou menos em 2013, 2014. E foi a partir desse curso que eu entendi a importância da gente ter uma agência na Bueno, que até então a gente não achava que tinha essa potência de ter uma agência cuidando da nossa marca. E aí, Lu, eu fui para um evento seu, que deve ter sido mais ou menos muito próximo, porque se você fez 2012, eu fui fazer esse curso em 2013, 14, eu acho que 2015. Provavelmente foi 2015, quer dizer, completou 10 anos. Lu, quando nesse evento, acho que foi o Track Day? Trends Day. Trends Day. Trends Day.
você começou a falar dessa quantidade de agências que existia no ABC. Na época, Lu, você falou alguma coisa perto de 264 agências, se eu não me engano, então eu não vou Era enganar em nesse torno número. disso, quase 300 agências. Eu não acreditava. Eu era uma das que subestimava o potencial do ABC, até porque a gente não tinha cliente no ABC, e apesar de ser do ABC, nascer em São Caetano, nossa vida é aqui, o nosso berço foi aqui, a gente não conseguia atender empresas aqui no ABC, a gente sempre ia para São Paulo, né, Sim. atravessar o Rio, que a gente sempre teve esse estigma, né? Quando você trouxe esse número nesse Trends Day, eu entendi a potência do que era essas agências e todos que estavam ali, pessoas altamente qualificadas, a minha visão mudou completamente. E você me apresentou ali um lugar e uma potência que eu nunca teria imaginado. Assim, mas nunca mesmo, né, Bueno? Cheguei e falei pro Bueno, é inacreditável. E naquele momento eu conheci a agência que a gente elencou, na época era a Insane. Sim. Eu vi o Michael dando uma palestra no Trends Day e falei, gente, tá aqui o que a gente precisa, embaixo do nosso nariz. Verdade. E às vezes a gente vai buscar tão longe e tá dentro da nossa casa, né, Lu? Isso foi tão transformador pra gente, né? E eu entendi e valorizei graças ao seu evento. Olha que interessante. É, um mas era depoimento muito real. disso, assim, muita gente não sabia. Até o que eu falo assim, tem gente que não sabia que a Bueno era em São Caetano, por exemplo, Verdade. e que fazia eventos pelo Brasil todo maravilhosos. Eu tô falando assim de diversos fornecedores. Eu sempre gosto de citar isso assim. Tinha um caso de um determinado shopping. Depois mudou a administração, mas esse shopping usava, por exemplo, uma agência, se eu não me engano, de São José dos Campos, e não fazia sentido nenhum, porque o shopping é totalmente, né, regional, né? E hoje, por exemplo, esse shopping usa a agência de publicidade daqui, usa a agência de PR daqui, o fotógrafo que é da comunidade, que é o Richard, que faz as fotos daqui, usa quem monta o resto ali da cenografia de Natal daqui, e não usava. E fala assim, e tinha um Richard que faz fotos brilhantemente aqui em Santo André, que faz as fotos lá do prêmio. E eu acho que esse foi um pouco do nosso papel, de mostrar que tinha muita coisa boa aqui dentro. Você fez o match, né? A junção disso tudo, né? E eu acho que aí a galera começou a entender e falar assim, poxa, a gente tem muito... Porque até eu falava isso, né? As agências aqui do ABC, 85% dos clientes dela não são do ABC. São do Brasil todo. E tinha um potencial gigante para as empresas daqui do ABC usarem as agências do ABC como fornecedores do ABC. E eu acho que foi um pouco desse papel que a gente foi fazendo ao longo dos anos, de mostrar que tinha muita gente boa aqui. Porque se eles podiam atender empresas do Brasil todo, por que não podiam atender empresas daqui? Sem Eles estavam dúvida. aqui. E eu acho que um pouco... acho que esse foi um pouco do nosso papel, de mostrar que tinha gente boa, capacitada e que estava aberta a trocar figurinhas, a se ajudar. Eu acho que foi um pouco disso, assim, de ver que não era um concorrente, era um parceiro, podia trocar. Eu sempre falo... Você derrubou barreiras, né, Lu? Eu sempre falo isso assim, a pandemia foi uma coisa muito complicada para todos nós, né? Por exemplo, a gente fazia, sei lá, 20, 30 eventos por ano. Na pandemia, a gente fez 2. A gente fez o primeiro, que era o encontro de donos de agência, que foi em fevereiro. A pandemia veio em março e a gente conseguiu fazer o prêmio no fim do ano. E tinha uma agência que era uma agência só de design. E ela vivia muito por job. E aí começou a perder job. Eu peguei e falei, ele me procurou, falei, olha, Ju, você precisa começar a ter serviços de digital. Ele falou, mas eu não sei. E aí foi muito legal que agências de digital da comunidade começaram a ensinar ele para que ele fosse uma agência de digital. Nossa, Lu, a gente está aqui, ó, impregnado de história sua, porque uma das coisas que motivou a gente iniciar a Arcsy, até como plataforma, foi na busca de criar uma comunidade. A gente acredita muito na potência da comunidade, no marketing de comunidade, mas não é tão fácil assim, né? Não é fácil. Não tô falando que foi fácil, mas não é tão simples, né? Você trazer esse espírito de comunidade. Porque eu sempre digo o seguinte, você tem uma série de questões técnicas para montar uma comunidade. Eu até dei uma palestra em São Caetano recentemente sobre marketing de comunidade, que
pessoal adorou e começou a ver de uma outra forma. E eu comecei a estudar muito sobre marketing de comunidade. Depois eu vou até te indicar 2 livros que eu Olha, tenho aqui sobre precisamos. marketing de comunidade. Até estou pensando em lançar um curso sobre marketing de Que comunidade. tal um curso desse na Arxi? Vamos fazer. Boa! E aí a gente vai colocar numa plataforma. Na aqui. plataforma da Arxi. E aí, eu falo assim, eu acho que tenha todas as questões técnicas, os pilares de você montar uma comunidade, mas o que eu acho, óbvio, isso é meio clichê, as empresas são formadas por pessoas. Mas não é clichê, é verdade. Só que eu acho que assim, quando você monta uma comunidade, você tem que deixar muito claro como que você quer conduzir essa comunidade. Porque quem não se encaixa com esses pilares e os valores da comunidade, ele acaba saindo naturalmente, ou ele volta depois entendendo o que é a comunidade. Né? Eu sempre digo o seguinte, né? Quando você monta uma comunidade, você tem que determinar por quais valores ela é guiada, e se esses valores estão de acordo com os seus valores e os valores da sua empresa. Qual o propósito dessa comunidade está de acordo com o seu propósito e o propósito da sua empresa. E você vai ver que em algum momento as pessoas vão começar a entender o que você está querendo colocar ali dentro. Então, eu sempre falava isso, por exemplo, dentro da ABCcom, a gente tem um dos pilares de equidade. Então, eu trato uma agência que tem 3 meses de idade igual eu trato uma agência que tem 45 anos de idade. Elas merecem o mesmo respeito, a mesma visibilidade, e eles podem se ajudar, porque essa pessoa ela já transitou por caminhos que você ainda não transitou. Isso é tão forte, Lu, coisa que numa associação não existe, né? Na associação você segrega. Exatamente. Que é o oposto, né? É exatamente o oposto. Então, o que a gente começou tanto que hoje tem algumas coisas que eu falo assim, só a ABCcom proporcionar isso. A gente tem algumas agências, tem uma agência especificamente que ela é muito boa na área de gestão, em processos de gestão de agência. Ela abriu tudo para a comunidade. Tudo. É mesmo? Recebe as pessoas lá, mostra como funciona, o que ela faz, como ela aumentou o crescimento. Abre tudo. As pessoas se visitam para conhecer a sede uma da outra, o que eles estão usando, o que eles estão fazendo. Gente, então, e eu falo, só isso. que tem. Você não vê isso nas associações, infelizmente, você não vê isso em outros grupos, porque às vezes acontece o seguinte, teve uma agência que estava com alguns problemas de gestão, eu falei, você já conversou com o Rodney? Que é da New Mind, especializado em gestão? Ah, Bonetti, mas é uma agência. Eu falei, conversa com ele que ele vai te receber. Falei com o Rodney, E é desse jeitinho mesmo, viu, gente? Só você é desse jeitinho, mas você já viu tal pessoa? Você vai ver, bufa, aquela pessoa te resolve um montão. E aí essa pessoa voltou e falou assim, Bona, eu fui lá, ele nem me conhecia, ele me recebeu, ele mostrou tudo, ele me orientou, ele gastou 2 horas do tempo dele para... E eu falei, porque é uma agência que também já passou por uma dificuldade, agora está muito bem, está te ajudando. Então, eu acho que assim, a gente conseguiu trazer isso para a comunidade. Senso de comunidade. Que tem o senso de comunidade, eu sempre brinco, né? Você tem que estar com uma mão para cima e uma mão para baixo, porque alguém está te puxando e você está puxando alguém. Em algum momento você está puxando mais ou alguém está te puxando mais. Tem o senso que eu falo de educação, de compartilhar conhecimento. Exatamente. E aí, óbvio que a gente tem espaços para hoje, como a TV, o portal, a revista, que te dá o senso de autoridade. Né? Hoje a gente tem, sei lá, 40 programas na grade da TV, que é um espaço de visibilidade, de reconhecimento de autoridade, mas de compartilhar conhecimento. Então, eu acho que... Porque eu sempre tive... Por ter sido professor muito cedo, porque eu fui professor cedo de inglês, daí depois virei professor na área de comunicação. Olha, eu não sabia disso. Eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos. É muito louco isso, né? Dava aula para executivos da Mercedes e da Metal Leve. Olha que louco isso. Nossa, Lu. E aí eu sempre falo o seguinte, você compartilhar conhecimento é bom para quem está compartilhando, não é só para quem está recebendo o conhecimento. E a gente vê muito isso na comunidade, as pessoas se ajudando, trocando ideias, abrindo como funcionam as coisas. Eu acho que esse é um ponto que acho que a gente foi conquistando ao longo do tempo e todo mundo que vem dentro da comunidade vem agregando isso. Maravilhoso, e tem muita similaridade com a forma como a gente pensa, o lugar que a gente quer ocupar, não só pela Arxi, mas a própria Bueno
Bueno, fazendo todos os Sim. nossos projetos também. Então, a gente Sim. tem aquele projeto do Open House que a gente se sentia solitário, assim. E tá tudo bem também, que a gente abria a porta da empresa e a gente abre, fizemos uma recentemente para mostrar o que a gente faz, como faz, porque quando o Bueno foi para a faculdade, aos 45 anos que ele foi fazer arquitetura, só para a gente fazer conexão com toda a forma como vocês estão pensando e a forma como a gente pensa. O coordenador da faculdade, Lu, de arquitetura, chamou o Bueno para conversar, porque ele não entendia do negócio do Bueno. Ele queria saber o que você faz. Até porque o Bueno já se destacava um pouco nas aulas, mas estava fazendo faculdade com aquela idade, mas como assim ele sabia cálculo? Como que ele, né, tanto participava tanto das aulas, quanto às vezes até dava uma corrigidinha no professor, né, de cálculo, que aconteceu um caso como esse. E o coordenador queria entender o que vocês fazem, sendo que a gente sempre defendeu que parte do nosso grupo de profissionais são arquitetos. E o coordenador do curso de arquitetura não sabia da nossa atividade, ele falou, tá tudo estranho, né? Então, algo está muito errado aí, né? O mundo acadêmico não sabe da nossa área de atividade, da nossa área de atuação. Como assim? E foi muito a partir desse ponto que a gente falou, vamos abrir a porta da empresa, porque até então a gente não tinha pensado na educação aberta, como um canal como esse, que pode chegar a quantas pessoas, né, Lu? Sim. Quantas pessoas podem ter acesso a E isso, é uma né? coisa que a gente fala assim, tem mercado para todo Para mundo. todo E se mundo. você tem um mercado melhor, mais saudável, mais sustentável, isso é bom para todo É mundo. bom para todo mundo. Exatamente Ao isso. invés de você, aquela empresa não vou ajudar, ela vai quebrar, vai ser um concorrente a menos. Não, é um player a menos trazendo coisas mais importantes para o Exatamente. mercado. Fazendo a gente melhor, né? Exato. E eu acho que teve um pouco disso assim dentro da comunidade de você se desafia tendo um outro melhor que você ou competindo em alguns momentos com você. E de qualquer forma, você tem um mercado para todo mundo. Eu sempre digo isso, aqui no ABC tem, sei lá, 400 mil CNPJs, o Sebrae levantou que quase, acho que 100 mil deles poderiam ter uma agência, quer dizer, todas as agências daqui não iam conseguir dar conta de atender as empresas daqui. Só que você precisa ter agências melhores, mais saudáveis, mais sustentáveis do ponto de vista de gestão, financeiro, de equipe, desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que a nossa comunidade entendeu isso. Então, acho que há um trabalho, tanto que a gente tem dentro do prêmio um setor de gestão, onde a gente estimula as agências a criarem projetos de gestão, de melhoria, de atração, engajamento e desenvolvimento de pessoas, e são categorias do nosso prêmio de gestão, e a gente percebe cada vez mais as agências investindo nisso. Nessa área de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, engajamento, atração de pessoas e compartilhando essas ideias. Tanto que a gente criou o primeiro censo de agências do ABC, a gente fez um evento de gestão onde as agências foram compartilhar o que eles fazem para melhorar a gestão da sua Ô, agência. Lu, e falando, além da gestão, existe algum projeto na comunidade de capacitação e de atração de novos talentos? O que a gente tem é o seguinte, a gente tem primeiro um pilar onde a gente tenta buscar parcerias com escolas de negócio, onde os nossos filiados têm algum tipo de benefício, de desconto, para que eles possam levar essas pessoas para essas escolas de negócio. A gente tem um projeto de ter aulas presenciais e online, tanto no streaming quanto na plataforma. Então, o nosso objetivo é abrir espaço, né, primeiro, para que a gente consiga levar os colaboradores dos nossos filiados para esses espaços. Então, por exemplo, a Arxi pode ser... desenvolver e capacitar. Então, por exemplo, a Arxi pode ser uma escola parceira e o nosso filiado vai ter um desconto para acessar o curso da Arxi, por exemplo. Porque aí ele pode se interessar, pode buscar por isso. Então, esse é um primeiro ponto. E também a gente pode criar cursos para colocar tanto de forma presencial, quanto no nosso streaming, quanto na plataforma, para cursos para serem vendidos. Mas a gente tem uma coisa na comunidade que é muito legal, que a gente chama de ABC Com Tour. O que é o ABC Com Tour? Você pode oferecer um tour seu ou receber um tour na sua empresa. Então, por exemplo, você oferece um open house. Open house. Você oferece lá um tour, por exemplo, a arquitetura cenográfica, como trabalhar isso. Aí a empresa vai ver lá, olha, tem aqui o arquitetura cenográfica, a gente quer receber aqui na nossa companhia. Ele agenda com você, você vai lá na empresa dele e dá aquele workshop de 1 hora.
E muitas desses workshops são gratuitos. Quem é palestrante, vive disso, cobra por isso. Mas a maioria, então, por exemplo, o André Correia, ele tinha lá o branding de A a Z. E ele visitava as agências dando palestra sobre branding. Eu tenho um sobre atendimento publicitário. Fui lá em 3, 4 agências, reúne o time e dá o workshop. Aí o outro dá de digital. Então a gente começou a criar esse tour, onde você pode oferecer um tour para a comunidade sobre um tema e você pode receber um tour dentro da sua empresa. Então, por exemplo, a Dinamize, que é um parceiro nosso, ela tem um tour sobre automação de marketing. Você pode reunir o time da Bueno, eles vão lá na sua sede, levam o café da manhã, dão um workshop de 1 hora, 1 hora e pouco, e ensinam como usar automação de marketing, por exemplo. Então, isso a gente achou que é uma forma de as pessoas poderem, não digo vender, mas explicar melhor os produtos e o que eles têm, criar uma troca e uma sinergia. Cria uma autoridade. Cria uma autoridade e acaba indo dentro das próprias empresas. E já gerando troca. Mas é cobrado, Lu? Não, geralmente é que eu falei, só quem às vezes é um palestrante que vive disso. Mas leva até café da manhã? O da Dinamize, eles levam até café da manhã. Capricho, né? Tô querendo esse daí. Eles levam até café da manhã. E geralmente o pessoal não cobra. E agora, na plataforma nossa nova digital, a gente vai ter um formato de você fazer os agendamentos dos tours que você quer receber. Então, é uma forma de você levar conhecimento, troca para dentro da comunidade. Mas é fantástico, né? Muito. Já estou aqui pensando um produto da Arxi para a gente ensinar como demandar, né? Como você pedir, como você solicita isso, por exemplo, um projeto de arquitetura cenográfica. Por exemplo, a Geniali, que é uma agência muito bacana também da comunidade, eles têm um projeto... Acho que é Mentes Geniais, alguma coisa assim, que eles levam pessoas de outras agências para palestrar para os funcionários da Geniali. Olha que troca. Então, por exemplo, o Vinícius da Incandescente foi lá na Geniali dar um workshop. Aí eu já fui na Geniali dar um workshop sobre atendimento publicitário. Lu, é impensável algo desse tipo se não fosse a comunidade. Ah, eu acho que seria bem difícil. Porque aqui que é onde amortiza, recebe, que aconchega, é o colchão disso tudo, né? Que abre esse tempo, né? Para e as pessoas se conheceram e entenderam, estão dispostas a se ajudar. Eu acho que isso é muito legal. Então, a gente vê muito isso às vezes. O fulano está indo dar uma palestra aqui na agência sobre isso. Então, eles se ajudam. Eu acho isso muito legal. Uma troca de valor, né? Sabe? E potencializa isso de todos os lados. É interessante que eu fico fazendo uma relação com o que a gente tem feito pela Arxi, né? A gente tem muitos alunos que são profissionais já da área e tem empresários, donos de empresa. Mas a grande maioria não é de São Paulo. A gente percebe uma resistência das empresas aqui de São Paulo, quase que de dar o braço a torcer que vai aprender com a arte. Eu não sei, a gente fica tentando interpretar, a gente fica tentando ainda... A gente não conseguiu mostrar que o nosso compartilhamento é muito genuíno, muito verdadeiro, né? E eu acho que tem uma coisa, quando eu falo muito, né, das pessoas, por exemplo, eu sempre gostei muito de estudar. E eu fiz 2 graduações, eu fiz 3 pós, eu fiz MBA, eu fiz mestrado. Dou aula em MBA, dei aula 18 anos da Metodista, mas eu fazia um monte de cursos. Eu também, às vezes, ia fazer um curso da matéria que eu dava aula para ver como a pessoa ensinava aquilo que eu ensinava. Interessante, né? Porque é uma troca, é uma forma de você aprender. E também uma forma de você saber que você pode, por exemplo, eu dou aula de promoção de vendas. Tem uma parte da promoção que você tem que falar de legislação promocional. E eu não sou o expert, mas tem lá o Salgado, tem a Valéria. Então, eu às vezes ligava para o Salgado, vou dar aula para o pessoal, o que tem de novo? Grava um vídeo aí que eu vou passar na aula e eu vou passar aqui nos slides e vou falar que você que deu essa parte. É genuíno. É uma troca. É uma troca. Né? E eu falava, se vocês precisarem de um escritório de legislação, tem esses 3 aqui, porque você não vai saber sobre tudo. E eu acho que você sempre tem que estar numa constante evolução. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler, de ver vídeos, mas eu fazia muitos cursos também. Então, por que eu não posso também ser um aluno lá para aprender alguma... mas você já faz eventos, mas eu tenho coisa para aprender ou ver coisas de uma forma diferente, né? E eu acho que o que a gente tem na comunidade é isso. O pessoal troca muito informação. Às vezes até para, poxa, como eu faço
sei lá, digital aqui de tal jeito, você faz de outro. Como que vocês fazem? Como é essa troca? Então a gente percebeu, por exemplo, o Danilo da Chairo fez uma imersão sobre design. Para mim, ele é um dos grandes mestres dos design. Eu não pude ir no dia, mas eu vi as fotos, tinha umas 10 agências da comunidade lá, Que aprendendo E com foi ele. dentro da casa dele? Não, ele fez dentro Num de lugar um neutro. espaço, de um co-work, um collab, e tinha, que você via lá que tinha lá 10, 12 agências da comunidade aprendendo com ele. Que coisa, Lu, é fascinante É, isso. eu adoro isso. Tem que ser estudado um pouquinho essa fórmula, Lu, porque eu tô ouvindo, né, a gente ouve, foi muito dessa relação de desejo que a gente quis te convidar para estar aqui, para mostrar essa fórmula de você conseguir fazer esse match com todos esses concorrentes, né? Não é Sim. supostos concorrentes, são complementares em alguns serviços, mas são concorrentes. Em algum momento eles concorrem, faz parte. E eu falo para eles, em algum momento você vai estar concorrendo, no outro vocês vão estar fazendo coisa em conjunto. Em algum momento um você vai ganhar, o outro vai ganhar. É normal, faz parte do jogo, mas acho que uma coisa que foi legal, assim, ao longo desses 13 anos, eu acho que foram mais de 60 ou 65 empresas que já escolheram suas agências pela BCCom. É mesmo, é um número bem significativo. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu dar luz para essas agências e para muitas empresas que não viam essas agências começaram a enxergar. Muito por conta do prêmio, de serem premiadas, serem reconhecidas, de no prêmio poder ver o trabalho que elas faziam. Então, a gente teve o próprio Gustavo da Insane teve uma vez, em um determinado momento, falou quase 50% do pipeline dele vinha da BCCom. Olha. Não só do prêmio, mas do webinar que ele gravava aqui, passava na TV, de um artigo na revista, de um evento que ele palestrava, de notícias no portal. Então, é um conjunto de ações que a gente faz para a comunidade. Você é um inquieto por natureza, né, Lu? Sou. Isso eu tenho que, não posso negar. Não. Eu tenho ideias todos os dias. Porque a gente. A Dani que fica louca, a Dani fica louca. Ela vai me trazendo pra cá, mas eu sou inquieto. Eu assim. sei um pouco como é isso, eu tenho um criativo. Eu sei o que é dormir com um criativo. É, né? Cada hora amanhã, cada manhã é um pá. Opa, o que vai ser hoje? Pá. Mas essa sua inquietude te traz até aqui. Quem nasceu primeiro, Lu? Professor ou publicitário? O publicitário. O professor nasceu, como eu falei... Ele começou cedo, com 24. Olha só que louco isso. Eu sempre... Primeiro assim, né? Eu brinco que a faculdade, e eu falava isso para os meus alunos, eu acho que eu era um dos caras mais bagunceiros da faculdade. Nerd bagunceiro, me dá um ódio. Eu era bagunceiro no sentido assim de curtir, vivenciar, paquerar as meninas, ir na festa, fazer tudo. Só que no momento de aula, eu era aula. Eu sempre aproveitava demais as aulas. Eu tinha para mim ali que eu precisava sugar ao máximo. Então, na hora do intervalo, depois, eu bagunçava demais. Mas a aula, e eu sempre queria levar um pouco a mais do que o professor pedia, sempre isso. E eu tive alguns professores marcantes na faculdade. Um deles, o falecido Paulo Rogério, que me abriu muitas portas, me ajudou muito. E o que aconteceu? Na época eu tinha uma agência de promoção, e eu fui num bar acompanhar uma blitz que a gente estava fazendo de uma promoção, e ele estava lá. Ele falou, o que você está fazendo? Falei, eu tô aqui com a minha agência, com as promotoras, fazendo uma ação de sampling e tal. Ele falou, pô, nós vamos lançar agora um curso sobre essa área promocional. Você não quer vir dar aula? Meu Deus. Eu só tinha 24 anos. E um outro grande professor, que é o Kleber Marcos, também já falecido, ele começou a me levar para dar palestras na faculdade. Então, vem aqui dar uma palestra sobre o teu produto. Estava numa época também numa empresa de internet. Falei, dei uma palestra sobre o produto. Vem aqui dar uma palestra, não sei o quê. Daí um dia ele falou, hoje eu não vou poder dar aula, você pode dar aula para mim? Que coisa, sabe assim? amor. Eu sei, aqueles bem estratégico, né? Fui passando. Aí chegou ele, né, o Paulo Rogério, acho que ele falou, Paulo, o menino já pode dar aula, né, já tá tranquilo. E o Paulo já me conhecia como aluno, tudo, e via que eu tinha agência que fazia promoção, e eles estavam lançando um curso de marketing promocional, era uma graduação de 4 anos de marketing promocional.
Eu cheguei lá, estava no 2º ano do curso. Olha só, eles todo semestre eles tinham um projeto integrado. Eu desenho o projeto integrado dos 8 semestres. Os alunos faziam 3 eventos reais comigo, de montar stand e tudo. Acho que vocês chegaram até aí em alguns lá. Sim, lembrei disso. Porque eu virei pro Paulo e falei, olha, evento não se ensina em sala de aula, eles têm que aprender o perrengue na hora de montar um evento. E o Paulo, mas você consegue fazer isso? Eu falei, vamos fazer. A gente chegou a um ponto de utilizar os 2 pavilhões do Veracruz com mais de 50 stands montados pelos alunos. E eu ficava com os alunos acompanhando a montagem, a desmontagem, como eles faziam. E os alunos falam que até hoje isso foi rico para eles. E a gente fazia a Feira Cores e Sabores, fazia a Feira Cosmética e o Meto Fashion com os alunos lá. Então eu comecei muito cedo. Fascinante, né? E no curso de comunicação mercadológica eu dava, acho que 12 matérias. Marketing de incentivo, merchandising. Só tinha um professor. Não tinha só eu, não tinha só eu. Na sala, o Bona. os alunos. Aí eu desenhei o projeto pedagógico novo, fui alterando e, óbvio, depois virei coordenador de curso, eu dava muito menos aula e fui trazendo vários professores para lá. Mas assim, eu comecei por conta de nessa ação de sampling encontrar o Paulo falou, pô, nós estamos lançando um curso disso, você tem agência disso, vem para cá. Professor aí. E eu já tinha sido aluno dele. Eu comecei, eu fiz a primeira turma de pós-graduação em planejamento estratégico da Metodista, eu fui aluno e o Kleber era professor. E foi muito legal porque nessa parte da pós, a gente tinha uma matéria que era ensino na comunicação. E a gente tinha que preparar uma aula e dar uma aula para os outros alunos. E eu preparei uma aula sobre eventos. E eu preparei uma aula não só com os slides, eu preparei a apostila, material para cada um dos alunos. Uau! Aí eu cheguei lá e dei uma aula que era para ser uma aula de 1 hora, dei uma aula de 3 horas, com material, com tudo para todos os alunos. Sobre eventos. E aí eu acho que falou, pô, ele gosta de preparar a aula, de dar aula e... Não tem preguiça, né? Não tem preguiça. Dedicado. E aí eu me apaixonei por dar aula, né? E meu pai é da área jurídica, mas ele foi professor por 30 anos, né? E o meu pai me ensinava uma coisa assim, falou, olha, você nunca vai ser unânime, você vai ter aluno que vai gostar de você, você vai ter aluno que não vai gostar de você, tem aluno que vai te amar, tem aluno que vai te achar arrogante, que não vai gostar de você. O que você não negocia? Sempre prepare aula e dê aula, porque ele pode não gostar de você, mas ele não vai poder falar que você não deu aula. Ele pode até não gostar da sua aula, mas ele não pode dizer que você não deu aula. Então, eu cheguei num mercado onde você tinha professor que usava no semestre 300 slides. Eu dava 900 slides por aula. Material, livro, material complementar. Então, todos os alunos ficavam assim porque eu preparava muitos slides, muita aula por aula. Porque eu achava que eu tinha um compromisso de entregar material para esses alunos. Isso sempre foi minha marca registrada. Você pode perguntar para todos os alunos falam que lembram das minhas aulas, do PowerPoint, não sei o quê. Sempre falam isso, porque eu sempre falava assim, desse compromisso com os alunos. Né? Então, sei lá, era 300, 400 slides por aula. Porque eu achava que eu tinha que entregar conteúdo para eles. Eu sempre fazia o seguinte, para preparar a aula, então, sei lá, eu preciso preparar uma aula sobre tal tema. Eu pegava 3, 4 livros, lia, pegava partes dos livros, a parte que eu entendia, do que eu tinha de experiência, buscava coisas na internet e ligava para agências de amigos. Então ligava, sei lá, pro Dil, para não sei. Você tá no banco de eventos. Uma fraude. Você tá no banco de eventos, você tá onde? Que você tem um making off aí, você tem um não sei o quê, para deixar a aula mais rica. Então, tanto que eu tenho uma biblioteca gigante de livros da área de marketing e comunicação, porque eu fazia isso. Então, eu preparava a aula com a teoria de 4, 5 livros, às vezes até mais, a minha experiência, o que eu buscava na internet, no Google, no YouTube, amigos que estavam em agências, então eu pedia para todo mundo case para ter coisas up-to-date, né, coisas atuais. E aí o pessoal já começava a me municiar com isso, já sabia, já me mandava, né?
Então, eu sempre fazia aulas que eram, vamos chamar assim, muito marcantes para os alunos, porque tinha vídeo, tinha foto, tinha o making off, que era uma coisa que era legal para o aluno ver. Muito legal. Ele, pô, tô vendo aqui como é o bastidor, a montagem do evento, como era feito isso. Então, eu fui conseguindo trazer isso para cá. Na época que eu estava na Metodista, a gente chegou a fazer até uma parceria com o banco de eventos, onde os nossos alunos iam trabalhar voluntariamente na montagem ou em alguns eventos produzidos pelo banco de eventos na época. Que é melhor Nossa, escola gigante, que né? isso. Então eles iam, sei lá, Natura, Fórmula 1, um monte de eventos eles foram trabalhar e foram aprendendo aquilo. Isso era muito legal. Eu lembro que uma vez mandaram um ônibus e foram um monte de alunos trabalhar lá num evento. A gente chegou, a gente fez essa parceria porque eu queria que eles vivenciassem aquilo. Porque eu falei, o problema, o imprevisto, não adianta eu chegar aqui na sala, olha, você pode ter um imprevisto que aconteceu. Você tem que vivenciar ali o perrengue e ter que resolver, né? Então, a gente chegou a fazer isso. Então, a minha parte como professor, eu sempre tive essa preocupação de entregar aulas com bons conteúdos. Eu sempre tive essa preocupação. Eu acho que era eu falo assim, aquilo, né, do respeito à pessoa que está ali com você. Então, e é engraçado, porque o que meu pai falou era verdade. Tinha aluno que não gostava de mim, mas falava, mas ele dava aula. Mas ele dá aula. Marca estrada. Posso não gostar, mas ele dava aula, né? Então, eu acho que esse é porque até, assim, eu acho que eu vivi um tempo, Lê, que foi assim, quando eu fiz faculdade, a gente percebia que você tinha ali o professor, que era o publicitário, que trabalhava em agência, e que ele ia fazer um bico dando aula ali. Então ele vinha o quê? Contar caso do mercado, que ele vivia. Você não tinha aquele professor. Alguns só, mas a grande maioria assim. Quando eu comecei a dar aula, professor virou uma profissão. Então eu eu praticamente dava aula todas as manhãs e todas as noites na Metodista. Era a sua profissão, né? Era uma profissão. E os professores começaram a ganhar melhor, tinham que se dedicar, tinham coisas a cumprir. Aí, num primeiro momento, você tinha que ter pelo menos pós-graduação, depois você tinha que ter mestrado. Então, virou de fato uma profissão. Muita gente começou a se dedicar só a dar aula, porque era muito bem remunerado, era exigido, você tinha que se preparar. E eu acho que aí agora, com muitas coisas que a educação foi mudando, isso talvez mudou um pouco, né? Você tem que às Mas vezes também dava possibilidade e tempo para ele se preparar, para se né? preparar para isso. Dividir em Isso. multitarefas. E hoje você tem um pouco dessa divisão. E eu, graças a Deus, eu consegui ter uma coisa que eu consegui ser o professor teórico com o prático. Porque eu consegui estudar, consegui fazer um mestrado, consegui entender a teoria. Eu estudava por diversos livros, mas eu tinha a prática. Respaldado pela prática, Então, pela vivência. Pela vivência, porque eu tinha agência, produzia coisas. Então, e eu acho que para alguns cursos, como os nossos na área de marketing, comunicação, esse é o melhor dos mundos. É você ter a teoria, porque você precisa, às vezes, justificar, entender e teorizar e buscar os porquês, e você ter a prática ali do dia a dia, até para confrontar ali algumas coisas. Então, era isso que eu tentava trazer para as minhas aulas. Então, eu mesclava muito isso. Eu trazia o que era a teoria, mas o que estava acontecendo no mercado e como isso acontecia. Então, primeiro veio o publicitário, mas muito rápido veio o professor. Veio o professor. Muito perto, muito perto, muito rápido. E eu me apaixonei por dar aula e aí fui. É um ciclo virtuoso. E que vai se retroalimentando, né, Lu? E que uma coisa vai chancelando a outra, né? Eu brinco, né? Porque eu tenho um lado consumista, assim, né? Hoje muito menos, mas assim, eu brincava que eu ia no supermercado, eu comprava tudo que tinha de promoção. Aí a Dani, mas por que você está comprando? Para que eu tenho que usar na aula. Tenho que usar na aula, tenho que mostrar como é. Então, por exemplo, agora tinha lá a promoção do bis dourado. Já comprei o bis, tirei foto. Falei, tenho que usar na aula, mostrar a promoção do bis e tal. E sempre a embalagem vazia na aula, não sei por quê. Já comer, né? Já tava na pança. Então, assim, eu sempre buscava, você ficava antenado com isso, né? Então, às vezes, eu adorava ir em supermercado. Então, sei lá, eu via ali uma faixa de gôndola falando uma promoção, eu tirava foto. Então, de você estar conectado e querer trazer o melhor para o aluno sempre e não ficar com aquela mesma aula. Óbvio que eu tenho coisas que eu uso até como referência. Eu falo, vamos mostrar como o mundo mudou, né? Eu gosto muito de trazer, porque eu falo que a publicidade, o evento, a promoção é muito reflexo da sociedade da época. Sim.
Então eu gosto de trazer algumas coisas, eu falo, pô, você aprovaria essa promoção hoje? Pô, jamais, não. Então fala, mas você vê, é uma promoção que aconteceu, vendeu muito, etc. Então eu gosto muito de trazer isso, mas eu acho que assim, como eu comecei a dar aula de inglês muito cedo, eu sempre tive esse lado um pouco professor, né? E aí quando veio, quando eu estava nessa empresa de internet, até porque o meu chefe era coreano, eu tinha que dar as palestras sobre o produto. Então, fui na Câmara Americana do Comércio, fui no sei onde, eu que dava as palestras falando sobre o produto. E nunca tive vergonha, e sempre tive facilidade para falar. Então, acho que isso facilitou também para dar aula, né? Ô, gente, só um adendo. Recentemente, muito recente, não faz tempo, eu e o Bueno vimos o Lu dando uma aula, assim, uma palestra, mas não era aula, foi numa apresentação, foi numa entrevista que você fez com a gente. E ele faz tudo a queima-roupa. Assim, ele discorre de matemática e vai, desenvolve, se aprofunda, e eu e o Bueno... Nossa, mas como você consegue fazer... Lembra disso, amor? Como você consegue, Lu, fazer isso? Ah, eu consigo. Agora tudo faz sentido, Lu, agora! Foi crescendo, né? Você tá aí, que nem o Flávio falou, a prática elimina aquilo que você não sabe, habilidade, o que você não tem treino, habilidade. Né? Falou, O treino... né? Mas eu acho que tem muito isso, assim, eu falo... por exemplo, poxa, eu quero ser professor, eu quero dar aula, eu tenho que ler. Ler o quê? Tudo. Tudo. Mas principalmente Exatamente também tudo. livro. Óbvio que eu vou ver internet, mas assim, você tem que ler, você tem que ler o livro, até para ver coisas diferentes, Então assim, e eu falo, Lu, que o livro é a sua conversa com o autor, é a fonte máxima da informação, eu vou deixar de ver um vídeo? Não, né? vou deixar de... Não, mas assim, então você, assim, a partir do momento que você decidiu ser professor, você tem que também se preparar para ser professor. Não é só você ir lá. Então, eu acho que a partir do momento que você começa... Isso vira tão natural, né? Então, eu gosto, por exemplo, de ler. Então, olha só, isso é até uma coisa rápida, assim. Na época que eu estava dando aula efetivamente, na graduação, eu lia 3 livros por dia. Por Como dia? Como assim? Eu acordava de manhã, eu lia algum livro que fosse... não, agora o Bueno até se ajeitou. Eu lia algum livro que fosse assim de história, biografia. Eu acordava de manhã, antes de sair, eu lia ali, nem que fosse um capítulo sobre... Eu tinha ali na cabeceira lá, um livro de história, biografia, alguma coisa assim. Durante a tarde, eu lia livros da minha área, que era para preparar a aula. Então, sei lá, eu lia o livro sobre marketing de incentivo, sobre marketing promocional, eu lia da minha área. E à noite eu lia um livro para relaxar, tipo um romance, que eu gostava de mistério, uma ficção. Aí você fala, pô, mas como que você conseguia? Porque eram coisas muito distintas. Eu estava lendo ali uma biografia, uma coisa de história, estava lendo uma coisa técnica e Só que aí a pergunta para a Dani, eu tinha uma coisa de fazer uma lista de quantos livros e quantas páginas eu lia no ano. Eu tinha isso comigo, sabe? Era uma Esse coisa... desafio. Era um desafio. E aí, às vezes, eu lia, sei lá, 30, 40, 50 livros por ano. E isso te dá bagagem. Não adianta você falar que não. Te dá bagagem. E é treino. Assim, o que eu falo assim, é treino. Você, por exemplo, agora que eu tenho o Kindle na mão, então, que tem um monte de... Então, eu falo assim... E o mais interessante e o mais admirável é que você retém. Né? Porque eu tenho sempre um pesar de que eu gosto muito de ler, eu leio bastante, mas os meus residuais, eles são por curtos espaços de tempo. Mas tem coisa que eu esqueço, aí volto, revejo. Pois é. Faz parte, né? Mas eu sempre gostava muito disso, assim, eu acho que... E ler, né? E eu gosto, por exemplo, a Dani até brinca, eu vejo muito documentário, porque você vai aprendendo com isso também. Então, eu acho... E agora, né, a gente tem uma sorte nos streamings. Você vê, tem o documentário sobre o Macmillions, que foi a promoção do McDonald's lá que teve fraude do Monopoly. Um documentário sobre Cadê Meu Avião, a promoção da Pepsi. Aí você tem um documentário sobre a história da Guinness, sobre a história da Nike. Então, hoje você tem no streaming um monte de coisa para aprender muito sobre o universo da sua área.
né? Então, eu acho que tem um documentário no cara que foi fazer um evento numa uma coisa do Caribe e deu tudo errado. Não sei se você já viu isso Não na vi. Netflix. Assiste, você vai muito amar. legal. Que é o ter as tendas, não teve a tenda, um monte de negócio. Enfim, é legal você ver isso. Então, hoje a gente tem muita fonte gratuita no YouTube, fonte nos streamings para aprender. Mas eu acho que isso faz parte de você. E você melhora como profissional, não tem jeito, né? É, E consequentemente. a gente sempre vai aprender e vai errar. Eu sempre falava isso. Não existe o profissional perfeito. Não. Toda agência pequena, média ou grande acerta e erra. E faz parte do jogo. A questão é de como você lida com o erro. Não adianta, a gente nunca vai ser perfeito. Vai ser, nossa, nunca tive um erro na minha vida. Não tem como. Não, graças a Deus que a gente tem os erros que faz a gente evoluir. Lu, eu quero fazer um link só antes da gente terminar. Estamos aqui quase no Até final. porque eu também tenho um presentinho para você. Ah, tá. Só rapidamente, que a gente falou em várias ocasiões aqui sobre o prêmio, mas eu gostaria que você fizesse um link da comunidade para o prêmio, como nasceu o prêmio, por que ele nasceu, você até falou um pouquinho desse reconhecimento, que as pessoas não se reconheciam para a premiação, mas o prêmio hoje é um dos seus grandes produtos na Sim. comunidade, né? Fala um pouquinho dele, porque é onde a gente participa muito e a gente assistiu esse crescimento, né? Vocês Essa acompanharam isso. evolução, nós acompanhamos, nós assistimos isso, mas hoje eu entendo que ele é um grande propulsor da comunidade, Isso. né? Só E pra foi gente até não uma deixar coisa de legal, porque assim, privilegiar. a gente começou com o prêmio para as agências, e somente agências do ABC podiam participar naquele primeiro momento, porque era uma forma de eles se sentirem seguros, né? A gente trouxe um formato de avaliação dos grandes festivais de publicidade, o Gil Mota nos ajudou com isso. E a gente começou a fazer uma coisa que eu achei que era interessante, que é assim, a gente dividia em 3 blocos. Então eu tinha um bloco de homenagens, porque eu queria muito homenagear pessoas que foram importantes para o mercado, porque a gente via que muitas vezes elas eram esquecidas. Maravilhoso. Fizemos um bloco de profissionais e empresas para que tivesse o melhor profissional de criação, o melhor profissional de planejamento, porque que era meio uma coisa do caboré, do meio mensagem. Reconhecimento do profissional. Do profissional e o de cases e campanhas, que era parecido com Cannes, com Globes, etc. Então a gente começou com isso das agências e o que foi o mais legal? A gente começou primeiro com o Gil sendo presidente, aí o Gil começou a trazer alguns jurados e a gente começou a preparar os membros da comunidade para serem jurados. Aí chegou um momento que no 6º prêmio o Gil falou, agora a gente tem que passar a presidência para alguém da comunidade. E aí nós passamos para o Thiago Totti da Gol para ser o presidente do júri do prêmio. E a gente foi, no começo era um grupo de categorias, e aí a gente, conforme foi evoluindo, a gente começou a perceber que tinham agências de nicho. Agências que eram só de live marketing, agências que eram só de digital, e a gente começou a criar os setores. E aí a gente começou a trazer pessoas da comunidade para fazerem parte dos comitês desses setores, para falar qual que deve ser a categoria, qual deve ser o critério de avaliação, como você acha que deve ser o formulário para você preencher. Então, hoje a gente tem 14 comitês, cada comitê tem em torno de 10 pessoas que fazem o prêmio acontecer. São ativas, Lu. São ativas, definem um prêmio. Então, ou Olha seja, que exemplo, 140 pessoas. eles envolvidos. determinam as categorias, o formulário, os critérios de avaliação, fazem um julgamento, ajudam a escolher o júri online, se autofiscalizam. Percebe? Então, eu acho que o prêmio cresceu tanto e ele tende a crescer mais porque cada vez mais a gente faz isso. Eu nunca esqueço, uma vez teve uma situação, porque assim, a gente nem entra na sala para acompanhar o julgamento. O prêmio é nosso, a gente nem acompanha Gente, o julgamento, o né? prêmio é a comunidade, né? Aí teve uma vez uma pessoa que veio reclamar do julgamento. Aí um rapaz da agência falou assim, mas peraí, o Bonetti nem entrou na sala. Quem julgou foi a gente. Então você está dizendo que eu não estou julgando correto? Que bom. Você já criou a sua própria defesa também, né? Ele falou, Comunidade quem se julgou defende. foi a gente. O Bonetti nem entrou na sala, ele nem sabe quem julgou. E nós julgamos por isso. E se a gente todo ano melhora o processo de avaliação, o processo de justificativo, o processo de transparência, mas eu acho que o fato de as pessoas estarem dentro definindo as coisas e elas estarem ali na sala julgando e ver que a gente nem entrou na sala, chancela muito a credibilidade. elas mesmo passam para todo mundo de que assim, cara, o prêmio é deles, é do Bonetti, mas está na nossa mão. É isso aí. Então eu acho que, e aí o que aconteceu? A gente fez o prêmio de agências. Os anunciantes começaram a querer.
pô, prêmio para as áreas de marketing, a gente faz tanta coisa. Aí lançamos o prêmio de marketing. E aí foi excelente, porque começou a ter um match de anunciante e agência. Ali começou já a dar negócio. Anunciante contratar a agência aparecer para o A anunciante. comunidade começa a negociar. Ali começou a ter match de, pô, vou contratar essa agência campeã. Eu vou contratar essa agência que se destacou aqui. Aí, tanto os anunciantes quanto as agências começaram a falar assim, mas quem são os melhores fornecedores? Aí criamos o prêmio de fornecedores. Começou a dar match entre eles. Aí a gente criou o prêmio de influenciadores, que estava surgindo naquela época, aquele boom todo. E o último prêmio foi o prêmio de mídia, para dar visibilidade para os veículos, para o mercado anunciante, agências e anunciantes. Então eu brinco que a gente tem 14 prêmios em um, que acontece numa única noite. É coisa pra caramba. Teriam que ser 14 noites diferentes que acontecem, mas pergunta para eles se eles querem fazer separado. Não. Chega pro pessoal do marketing, quer fazer uma noite só do marketing? Não, a gente quer lá com as agências. Pergunta para as agências, você quer uma noite só das agências? Não, quero estar lá com o marketing. Pergunta para o fornecedor, eles não querem, porque sai negócios entre eles ali. Eu sempre dou esse exemplo de uma forma rápida. Uma vitrine para outra. Né? Teve uma vez que tinha uma mesa, o pessoal da Grow e o pessoal do Shopping Praça da Moça. Eles não se conheciam, se conheceram no prêmio, trocaram figurinhas. No ano seguinte, a Grow teve um espaço de eventos dentro do Shopping Praça da Moça. E no ano seguinte, eles juntos inscreveram no prêmio. É muito legal, é sensacional. Eu acho que isso mostra o que é o prêmio hoje. Fantástico. Nesse sentido do que acontece das coisas que estão vivenciando. Ele vai ali. além do próprio prêmio, né? Termina num lobo maravilhoso, né? Que esse ano foi o lançamento do troféu novo. Tridimensional, né? Quando a gente fez 10 anos, a gente mudou a chavinha para o lobo, que eu acho que também foi uma grande virada de chave, que mudou o perfil. E esse ano a mudança do troféu. E até aproveitando, eu trouxe, isso é só para as mulheres, Bueno. Mas eu trouxe para Leila, para dar para Mari, e para dar para Carol, que ficou lá acompanhando tudo. Nós temos um pingente do lobo para você usar na sua correntinha para Mari, para Carol. Gente, que coisa. Eu tenho um espírito feminino também. Pode usar. Eu vou ficar com 2 que eu vou fazer um brinquinho. Adoro o brinco. Que delicadeza. Luta demais. E o pessoal tem usado, podia viu? Com a minha corrente. Que e o pessoal tem usado. Obrigada, Lu, que carinho. E para levar, né, para Mari, que faz toda a produção, e para Carol, que ficou lá fazendo toda a acompanhagem, acompanhando toda a montagem do evento, né? Obrigada, Lu. Parece envelopinho, vai para eu levar. Adorei. Claro. Obrigada. Lindo, Lu. né? Obrigada, Dani. Amei. O pessoal tá cobrando de novo a tatuagem. Que eles verdade. Querem levar a marca. Mas esse ano tinha novo. Tinha 2 tatuadores lá que não pararam de tatuar. A gente entrou. O que cabe no envelopinho vermelho? Olha o que cabe no envelopinho vermelho. O que vai sair desse Nós entramos na fila da tatuagem só brincando, né? Que o Pipo, né? Ele é tatuador profissional também, né? Mas não tinha mais vaga, não. Lá é uma coisa que todo ano tem que levar 2 e os 2 não param, não dão conta. E uma coisa bacana, porque estava tendo o prêmio, nós ganhamos, né? Aqui, inclusive, o prêmio aqui. E daí a gente foi direto para o Rio de Janeiro no outro dia montar o evento que a gente estava montando lá. E você acredita que lá teve 2 ou 3 pessoas, né, que são clientes nossos da CNC, tudo, que veio falar do prêmio do Lobo. Nossa, agora vocês eram cheios de jacarés, agora, né, os lobos, vocês vão ter que começar a administrar agora, né? Mas sabia que o Lobo criou mesmo essa identidade, né, do pessoal querer muito forte, mas para você ver assim lá do nada, outro lado, né? Pra você ver como realmente ficou assim forte a marca, tudo. E eu falei, mas chegou assim, me pegou tão distraído lá, falou, agora eu quero ver, né, entre agora os jacarés e os lobos, tudo, mas Olha sabe, o lobo ainda já tô no com seu lugar, tanta né? coisa na cabeça, que daí que veio cair a ficha, tudo que eles estavam falando do prêmio do ABC, eu falei, mas a gente tá no Rio, sabe, até você conectar. Mas sabia que acho que o Lobo foi uma escolha muito certa, nossa. Muito certa. Assim, eu sei que tem que ser mais rapidinho, porque assim, quando a gente escolheu o Lobo, o desafio que a gente lançou pro time
é que a gente queria um animal, não que representasse comunicação, mas que representasse comunidade. A matilha, que a legal. alcateia. E aí a gente tem um e-book que explica todas as razões pela escolha do lobo. De uma forma rápida, em quase 12 religiões, quando você entrega um lobo para alguém, você está entregando as coisas mais positivas e espirituais da natureza em 12 religiões, quando você entrega um lobo para 12 alguém. religiões tem essa representatividade. O lobo põe Imaginava. o bem da matilha na frente do seu bem pessoal. Ele coloca o bem da alcateia, da matilha, na frente do seu bem pessoal. Ele é leal, ele protege. E esse ano a gente lançou a música, né? Ai, E tem um demais. trecho da música que ele fala assim: somos o lobo que caça e protege a matilha, o mesmo lobo dócil que aquece a família. Então, o lobo ele representa muita coisa do senso de comunidade. Ele trabalha em conjunto, ele aprende com a própria matilha, então ele aprende com os outros lobos, ele não deixa nenhum lobo para trás. Nossa, Então tem um tudo monte a de ver, coisas né? ali. Tudo. Então, acho que quando a gente lançou o desafio para o time, que a gente não queria um animal que representasse algo da comunicação ou algo estratégico, de visão, a gente queria um animal que representasse o senso de comunidade. Eles trouxeram, como eu falei, tem um e-book nosso, depois eu posso até te mandar para você ler, que justifica tudo o porquê do lobo. E eu acho que é por isso que a comunidade se identificou tão fácil com o lobo. Nossa, inclusive Maravilhoso, aceitaram né? se tatuar, Se tatuar, né? são quase 50 pessoas todo ano que saem tatuadas de lá. Impressionante, gente. Isso Durante que eu falo que é o prêmio- engajamento. É, Isso que é engajamento, leva na pele, ele leva tatuadores, gente, no prêmio e as pessoas vão lá, elas aderem, quero me tatuar com o lobo. Eu acho que Fenomenal. essa identificação é muito forte. É muito né? Quando a forte. gente criou toda a justificativa do porquê do lobo, ficou muito claro, muito fácil de assimilar. Era natural, né? Assim, poxa, o lobo representa o que é a comunidade, né? Muito lindo, maravilhoso. A gente precisa terminar, É. né? Maravilhosa a conversa, sempre muito. Viu como deu match? Deu Tem match, muita né? relação, né? Quando a gente convidou o Luciano, ele falou: gente, mas sobre o que a gente vai falar? Não tem assunto, quase não tem assunto. Eu falei: Lu, tem tudo a ver, é comunidade, é educação, é compartilhamento, né? É pensar muito mais no Sim. próximo do que na gente mesmo, né? Lu? Exato. Tem a ver. Eu tenho um apelidinho, eu sei que por poucos não representa muito, mas eu tenho um apelidinho lá no lugar que eu frequento, que eu sou fabricante de concorrentes. Então, você vê como às vezes a gente ainda tem que desbravar muito a questão cultural dos setores que a gente normalmente convive, né? E você fez isso de forma muito espontânea, de forma muito natural. Teve uma adesão em massa, né, Lu? Sim. Talvez tenha a ver também com esse nosso setor criativo, de pessoas mais sensíveis, de pessoas que estão valorizando muito mais o próximo, mas a gente aqui do nosso lado tem esse desejo de chegar nesse lugar. Então, você é uma referência, por isso que você está aqui pra obrigado. gente, né? Um mestre, é uma referência. E que conquistou não só esse espaço, conquistou a gente também, né? A gente tá mais amarrado do que tudo, Sim. né, Lu? Cada dia mostrando o caminho para nós, né? É. Porque todas essas possibilidades que nós temos aqui, foi você que mostrou para nós. Olha, é possível, é possível, é possível, né? E a gente foi acreditando e falou, não é que é possível, é um caminho legal, olha. E hoje nós estamos real, né? Estamos aqui muito falando bom. com você. Obrigada de ter Eu que aceitado o nosso agradeço, convite, adorei. viu, Lu? Deixa uma mensaginha, um recadinho naquela câmera para as pessoas que estão aqui te ouvindo, Lu. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, assim, de que nunca deixe de sonhar, viver o seu sonho, lutar por ele, se dedicar por ele, e sempre tente agregar pessoas que possam te ajudar a realizar esse sonho. Eu tenho, óbvio, uma companheira de vida, que é a Dani, né, que Maravilhosa. anda comigo muito, mas ao longo dessa trajetória, o que eu aprendi que foi com a comunidade, né, é que a comunidade ajudou a gente chegar até aqui, com a ajuda de muita gente. Então, hoje as pessoas estão dispostas a ajudar, a compartilhar, e traga
pessoas para fazerem parte do seu sonho e faça parte do sonho das outras pessoas Ah. também. Todo mundo cresce em conjunto. Acho que é uma coisa de compartilhar, mas mais do que isso, de ser verdadeiro na sua troca. Então você vai em algum momento ajudar alguém, em algum momento alguém vai te ajudar, mas eu sempre digo o seguinte, né? Tem um provérbio que a gente usa na apresentação da BCCom, que é: caminhe sozinho você chega mais rápido, caminhe em conjunto você vai mais longe. Então acho que esse é o Faz grande todo recado. sentido. Agregue pessoas que possam compartilhar e vivenciar e ajudar você a realizar seu sonho, e ajude a realizar os sonhos de outras pessoas. Muito bom. Verdadeiro, genuíno. Muito obrigada, Lu. Obrigado eu. Maravilhoso. Obrigado, né? Obrigada, Bu. Muito bom, né? Bom Ótimo. aprendizado. Para você que ficou aqui com a gente, muito obrigada pela audiência. A gente está bem emocionado com esse nosso episódio, ele é importante para a gente. Espero que vocês tenham gostado também. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais. A Arcsci é uma plataforma de ensino e educação da arquitetura cenográfica, e a Arcsci tem esse desejo, esse sonho genuíno de se tornar uma comunidade que representa todos da arquitetura cenográfica. Gente, aproveita esse conteúdo, compartilha, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, ajuda a gente a fomentar esse conteúdo e levar o maior número de pessoas possível. Um beijo, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau!